aí depois cortava para eles entrando numa casa, aí a câmera deles entrando na casa. É assustador o negócio que você vê. Surreal. De matando o pai na frente do filho, os filhos chorando, os filhos cheios de sangue, jogando bomba dentro daqueles proteção de aqueles o bunkerzinho, né, que tem na estrada. Vocês já viram como que é, né? É um negócio de concreto. É uma portinha aberta, né? E você fica lá meio uma sensação de claustrofobia. Uma crítica foi isso, porque, por incrível que pareça, houve um desarmamento em Israel. Então, para um país daquele ali ficar desarmado é complicado. Então, eles desarmaram a população e doutrinaram a ir pro bunker. Aí os caras falaram, facilitou o serviço pro inimigo, né? Pois é, juntaram... Cadê o pessoal? Tá no bunker. Joga a bomba lá dentro, pô. Uma estratégia meio louca. E outro caso também agora que tá acontecendo desde a semana passada, esse racha do Elon e do Trump. E são dois peixes grandes, né? Porque um é o presidente da maior nação do mundo, mais poderosa, e o outro é o cara mais rico e comprou o X, que é a rede mais influente no caso de opinião, né? Então é uma briga de cachorro grande, cara. E dono da SpaceX também, Exato. que tem uma importância ímpar, né? Na questão, principalmente da órbita baixa, super sensível para os Estados Unidos. Segurança, né? É para a questão da segurança, fiscalização, programa espacial. Dá pra falar quem perdeu mais nessa briga aí? Eu acho que os dois ganharam com isso aí. É? É lógico. Também, Marcílio, você fez assim? É a mesma lógica do Photo-op, pô. A Megyn Kelly, que é uma apresentadora que era da Fox, agora ela tem o canal dela, ela falou várias vezes, eu conversei com o Trump, ele falou, tô muito fora da mídia, vou fazer alguma coisa maluca só pra voltar. Mesmo? Ele tem esse racional, cara. Então você tem que entender até essa psicologia dele também. Agora, a grande pergunta é por quê, né? Por que eles brigaram? Então aí tem Vamos dar um milhão de camadas de leitura. Para quem tá querendo entender o que aconteceu. O que aconteceu, Marcílio? Sim, basicamente, né? Na minha Teve algum ponto, alguma coisa, alguma crítica do Elon começou? Como foi? Eu acho que foram várias coisas acontecendo ao longo do tempo, né? O Elon Musk e o Trump, eles não são muito parecidos do ponto de vista de visão econômica, por exemplo. O Trump, ele é muito mais protecionista. O Elon Musk, ele se define como um liberal, talvez até um libertário, né? Não acredita na existência do Estado. Sem fronteiras, barreiras econômicas e tal. Em relação, por exemplo, à questão do Trump, ficar impedindo a entrada de estudantes estrangeiros, seja em Harvard, na China, por exemplo, o Elon Musk, ele concorda muito com esse intercâmbio, por exemplo, de cientistas. É um cara da África do Sul, exatamente, né? Então, eu acho que já tinham pontos de discordância e ao longo do processo, nesses poucos meses, alguns pontos foram ficando muito divergentes entre os dois. Por exemplo, as taxações. O Elon Musk, ele nunca gostou desse processo, desse super protecionismo, porque, querendo ou não, quando você, mesmo que seja proteger em relação a produtos estrangeiros, no final das contas, o produto vai chegar mais caro pro consumidor americano, né? Então é como se fosse um imposto na sociedade americana, de fato. E o Elon Musk não gostava dessa ideia. Quando isso aconteceu, o idealizador foi um cara chamado de Peter Navarro, né? E o Elon Musk, ele nunca tinha confrontado diretamente o Trump, fazendo críticas contra o Trump. Mas ele já tinha confrontado o Peter Navarro, que era o idealizador do processo. Acho que ainda estava meio que aparando as arestas aí. Quando a gente teve a apresentação agora do The One Big Beautiful Bill, que é essa nova proposta orçamentária do governo Trump, ele praticamente coloca uma série de isenções fiscais. Ele faz também uma série de cortes de gastos, inclusive subsídios de carros elétricos, que é uma coisa que incomodou, claro, né, o Elon Musk. Então, uma série de programas verdes, de transição energética, cortou os subsídios e também teve alguns cortes de gastos aí, importantes. Só que a renúncia fiscal, ela é tão grande nos Estados Unidos que o Elon Musk fala que isso vai trazer um prejuízo que vai fazer com que a dívida pública americana aumente ainda mais. E isso já é um ponto sensível para a economia americana. Os Estados Unidos hoje tem a agência Moody's, por exemplo, de classificação de risco, colocando que os americanos não são mais o AAA, porque tem uma dívida pública que está escalando e isso pode representar dificuldade, por exemplo, de pagamentos. O Trump, ele até está querendo convencer o próprio Congresso americano, com o apoio de alguns democratas, inclusive, a acabar com esse negócio de teto da dívida pública. Nossa. Você fala assim, não, a gente não tem que ter teto da dívida pública, porque vai chegar em determinado momento, se atingir o teto e não aumentar esse teto, que vai entrar em default. Não vai mais conseguir contrair crédito, não vai poder pagar funcionalismo público, fazer programa de assistência social. Então o Trump, ele quer ou que aumente o teto ou que acabe com o teto da dívida pública. Isso foi assim, o estopim para Elon Musk. Porque ele fala, eu não concordo com isso vai gerar um peso da dívida pública muito grande para a sociedade americana.
E eu não concordo com esse programa, que deveria ser um programa liberal. É aí que começaram as maiores críticas. Ele começou a resgatar, por exemplo, tweet do Trump lá de 2013, que o Trump falava, como assim, os democratas querem aumentar gastos? Aí ele falou assim, com esse Trump eu concordo, com esse Trump atual eu não concordo mais. Isso no X ou dando declaração? Não, no X, né? Ah, tá. Colocando lá no X. E aí teve a questão, por exemplo... Não se fala pelo telefone, né? É tudo por rede social. Podia fazer, não, pessoalmente, ali mais fácil, né? Teve a questão, por exemplo, da indicação pra NASA. Porque ele tava colocando um que era um seu aliado para ser o chefe da NASA, porque o Elon Musk, ele tem como um dos princípios básicos dele, que é a questão que ele quer colonizar Marte. Ele já colocou isso como um dos seus objetivos. Só que daí foi feito uma espécie de relatório da indicação que o Elon Musk tinha feito e viu que ele tinha apoiado candidatos democratas nas últimas eleições. Aí o Trump falou, não, esse cara eu não vou mais indicar. E aí trocou o chefe da NASA, que seria o cara indicado pelo Elon Musk. E aí, muito possivelmente, dificultando, né, esse intercâmbio entre a SpaceX e a NASA. Porque tem uma concorrência, né? Tem pelo menos 3 grandes empresas aí que sempre estão concorrendo pela verba, né? Mas assim, que tem condição de fazer só a SpaceX, né? O que, aliás, acho que o Trump também já percebeu que depender somente de um agente privado, mesmo sendo o Elon Musk, que é um aliado, até quando, não sei, né? O cara é maluco, né? Pode dar na louca. É perigoso. Então, acho que foram várias briguinhas que foram acontecendo ao longo do processo. E a declaração que ele deu, que, poxa, sem a minha presença, o Trump teria perdido o processo eleitoral, e aí acho que mexeu muito com o ego do Trump. Total. Aí ele começou a colocar que o Elon Musk só estava fazendo tudo aquilo porque tinha ficado chateado, porque cortou os subsídios em relação aos carros elétricos, até que chegou no estopim, que aí o Elon Musk pegou num ponto perigoso, que ele falou do caso do Jeffrey Epstein. Exato. Colocou lá, né? Olha, eu tenho informações aqui privilegiadas, deixem guardado esse post, porque vai fazer sentido no futuro que ele tem participação. Aí depois ele deletou, né? Acho que aí ele mexeu num ponto que é muito sensível pro Trump. Mano. Porque assim, ligação eles têm, claro, no passado. Participavam de festinhas, eram amigos. Agora, se realmente participava da rede com crianças e tal, aí foge ao meu conhecimento, né? Tanto que isso ele apagou, mas não sei se você chegou a ver, Vilela, eles meio que estão se reaproximando, né? Não vou falar que é uma amizade, assim, mas o Elon Musk, ele retweetou algumas, principalmente por conta dos protestos em Los Angeles, falando que apoiava, assim, medidas mais restritivas em relação ao combate aos protestos. O Marco Rubio, ele tentou ser um mediador um pouco ali da situação, o J.D. Vance também tentou ser um mediador da situação, né? Então, porque pra mim não faz sentido pra nenhum dos dois lados, nem pro Trump brigar com o Elon Musk, nem o Elon Musk brigar com o Trump. É uma coisa que é ruim pros dois lados, entende? Ou pra chamar atenção, talvez faz sentido. As ações da Tesla, né? Tesla caíram pra caramba, né? Despencaram, exato. Mas mais 30 trilhões que ele perdeu. Daniel, quem são esses personagens, então? Quem é o Elon, o J.D. Vance? Como que tá o pessoalzinho do Silício, lá do Vale do Silício, então, das Big Techs? Qual que é essa briga aí? Quem viu o filme Mountain Head... Exato, já assistiu esse filme? Sentiu. Acabou de estrear aí. E, cara, é muito o que a gente tá a primeira sugestão de filme, galera, os escribas que sempre anotam, anota aí, Mountain Head. É uma família, né, que um tem... Eles ficam vendo sempre quem é o Big Boss de grana, tipo, né? o clubinho deles, o clubinho deles. O clubinho, que eu esqueci o nome. Beaver, sei lá. O carinha do The Office lá, como chama? Esqueci o nome dele também. O personagem principal. Minha filha vai brigar comigo. Michael Scott, né? Mas é o personagem, né? E Steve Carell. Ele perdeu a posição de primeiro, de mais rico, para outro cara, né? Que é o ascendente. E o outro cara que tá com empresa de inteligência artificial e começa a dar... A galera começa a ter alguns... como chama? Riots? As brigas. Você vê que no filme já tem. Fala sobre protestos. Que são incentivados, olha lá o filme. Programação preditiva. Por incêndios de mentira. Deepfakes. Deepfakes, E aí a galera não consegue mais saber o que é real e o que é não. Então, esse filme tem várias coisas acontecendo ali. Uma das coisas são os magnatas da Big Tech se reunindo diante de um cenário de caos nos Estados Unidos e eles cogitando a possibilidade deles falarem, vamos derrubar logo o presidente e a gente assume. Exato. Eles decidindo. Eu acho isso altamente profético. E da Argentina? Do que tá... E da Argentina? O que ele fala lá? Da Argentina o cara fala, pô, você quer governar a Argentina? Ele fala, tem quero. Grupo de golpista e tipo, você quer o Big Tech governando. Cara, eu acho que isso é perfeito. Por quê? Cara, é muito assunto aqui. Ó, você me interrompe a hora que você quiser, Imagina, tá? Fica à vontade.
que eu falo pra caramba também. Tem a ver com o Bilderberg lá, né? Um pouco. Tem tudo a ver. Eu até separei esse link, eu passei pra Fabi, não sei se a Fabi tá na área, passei pra você também. Você já tem o link? Tem. Cara, deixa eu ver qual é o número do link aqui, que são links pra caramba. Tá. É o número 5. Na minha opinião, tá? Vou forçar a barra um pouquinho. Quem governa os Estados Unidos hoje é o Peter Thiel. Que é? Que é um desses caras da Big Tech. Porque foi ele que colocou o J.D. Vance lá. Então você imagina, se um cara tem poder suficiente para escolher o vice-presidente dos Estados Unidos, esse cara manda muito, né? Então, mas não foi só ele que escolheu. Mas quem é esse cara? Dá um background desse cara. Vou dar, tranquilo. Esse cara é um alemão que foi criado na África, chegou a morar na África do Sul também. Você vê que essa galera toda vem da África do Sul. Ele, o Elon Musk, o David Sachs, que agora é o... Olha lá, é lá embaixo. Lá embaixo tem o nome do Peter Thiel ali, ó. Tá vendo? Peter Thiel. Presidente da Thiel Capital LLC. Isso aqui é o comitê diretor do grupo Bilderberg. Então, que são os caras que ditam os próximos anos, né? Exato. Então, para quem acha que isso é teoria da conspiração, né? Eu sempre falo, cara, de onde vem o termo teoria da conspiração? Foi a CIA que inventou na época da comissão Warren, que estava investigando quem matou o Kennedy. Aí todo mundo que falava que a CIA tinha matado o Kennedy, eles vinham como bombeiros, que a gente chama, né? Para apagar incêndio. Vinham como bombeiros fazendo assassinato de reputação, falando, não, isso aí é teoria da conspiração. Então, o grupo Bilderberg, no próprio site dele, está lá o nome do Peter Thiel, que é o dono da Palantir Technologies, fundador, e o nome do Alex Karp, que é o CEO. Olha lá, ó. Bilderberg, isso aí é o Steering Committee, que é o comitê diretor. Tem uma galera ali, né? Muita gente que, se você olhar ali, você vai conhecer. Mas tem o Alex Karp, que tá ali em cima, né? Que é o CEO da Palantir Technologies. E lá embaixo tem o Peter Thiel. É o quarto antes do fim lá. Isso, com a letra T. Então, tá atrás do microfone aí aqui, né? Beleza. Não, pra mim tá dando pra ver. Não, aqui fica atrás do microfone. Beleza. Entendi, na edição ali. Dá pra ver? Tá, beleza. Achei que era do microfone da mesa. Não, aqui, eu falei, não, tô vendo. Tô vendo na arte aqui. Então, eu fico preocupado com o pouco que o Peter Thiel é falado aqui no Brasil, porque é esse cara que tá dando as cartas. Esse cara ajudou a eleger o Trump em 2016 e agora ajudou muito a eleger o Trump em 2017. Esse cara, ele é como se ele fosse um Fórum Econômico Mundial individual, né? Apesar de que o Fórum Econômico Mundial também era o Klaus Schwab, mas ele saiu por alguns escândalos que aconteceram, né? Então, esse cara, ele não quer apenas, por causa de um background filosófico que ele tem, e aí é outro conceito que eu raramente vejo as pessoas falando, que é a filosofia do Dark Enlightenment, que é o iluminismo sombrio. O que é o iluminismo sombrio? Eles criticam a ideia de liberdade, igualdade, democracia. Eles acham que quem deve governar são os mais capacitados da ciência e da tecnologia. Então, eles são tecnocratas mesmo. Sim. Então, o iluminismo sombrio é isso de um cara chamado Curtis Yarvin. Se você entende a filosofia do Curtis Yarvin, você vai entender o pensamento do Elon Musk e o pensamento do Peter Thiel. Lembrando que Peter Thiel, David Sachs, Reid Hoffman e o Elon Musk são da máfia do PayPal, né? Máfia do PayPal foi o nome que a revista Fortune deu para os fundadores do PayPal. A gente não pode esquecer que PayPal foi construído um dos primeiros sistemas de pagamento digital, ou seja, uma das primeiras fintech também. O Peter Thiel é um dos pioneiros, não só das redes sociais, que foi um dos investidores iniciais no Facebook, mas ele também é pioneiro da ideia das moedas digitais, né? Ele trabalha com isso desde o início. Então, Peter Thiel é um alemão radicado na África do Sul, que foi estudar nos Estados Unidos, e ele fez direito na Universidade de Stanford. A Universidade de Stanford é a Universidade do Vale do Silício, fica lá em São Francisco, na Califórnia. E ali, obviamente, na Universidade de Stanford, essa galera toda foi cooptada pela CIA, né? Pela CIA, pela DARPA. Tem um artigo que é interessante para quem quiser dar uma olhada nisso, está no site Unlimited Hangout, que é da Whitney Webb, que é The Military Origins of Facebook. As origens militares do Facebook, ela conta todo esse patrocínio da InQtel, que é a incubadora de empresas da CIA, que depois da comissão Warren e depois da comissão Church, que eles investigaram a CIA começou a terceirizar os serviços para outros organismos privados, né, para ficar de fora da supervisão do Congresso. Então, eles criaram uma incubadora de empresas de novas tecnologias chamada InQtel, e essa empresa ajudou a criar várias empresas. A Oracle ajudou a criar a Palantir Technologies, que é do Peter Thiel. Então, o Peter Thiel é um advogado que se formou
lá em Stanford, e ali ele conheceu o Alex Karp, que é o sócio dele hoje na Palantir. Ele dali já foi para o mercado financeiro, ele criou a Thiel Capital, né, que é a empresa dele, então ele saiu da área jurídica, foi para a área do mercado financeiro, e logo depois ele foi para a área de tecnologia. Então, quem viu aqueles filmes, a rede social, Peter Thiel tá ali como um dos primeiros investidores no Facebook. Então esse cara começa com uma empresa junto com o Elon Musk chamada Confinity, e a empresa Confinity, o Elon Musk queria mudar para x.com, x.com, mas aí não deu certo, virou PayPal, tá? Então, Peter Thiel é o cara que está pilotando os Estados Unidos já há muito tempo sem aparecer. Quem aparece é o Trump, é o Elon Musk. Então, o que ele fez? Ele virou um magnata da tecnologia, eles venderam o PayPal para o eBay, aí levaram bilhões ali, e eles começaram a investir essa fortuna, não só em projetos de tecnologia, mas em projetos de transformação da sociedade, por causa dessa filosofia do iluminismo sombrio do Curtis Yarvin. Então, ele cria uma empresa de capital de risco, né? Que é a Founders Fund. Founders Fund é tipo Young Global Leaders do Fórum Econômico Mundial, que é encontrar jovens lideranças para patrocinar esses caras. O cara que é o criador do Ethereum foi patrocinado por ele. Ele que inventou aquele garoto lá do Ethereum lá. Esqueci o nome dele lá. E ele que inventou o J.D. Vance também. J.D. Vance era um cara que ficou famoso, que escreveu um livro chamado Hillbilly Elegy, né? Que virou uma série, um filme da Netflix, que é com a Amy Adams lá, um filme famoso. E aí ele começou a aparecer e o Peter Thiel viu, né? Na época que o J.D. Vance estava estudando Direito na Universidade de Yale, e ele chamou ele para o Founders Fund. Então ele bancou a carreira do J.D. Vance, ele bancou a carreira não só no mercado financeiro e na tecnologia. Ele ajudou o J.D. Vance a criar uma empresa chamada Naria Capital, que é uma empresa de capital de risco também. E você vê, um cara que surge do nada, J.D. Vance, ninguém sabe quem é, ele já chega com o patrocínio do bilionário Peter Thiel e do Eric Schmidt, que é o ex-CEO da Google. Que são os caras mais ricos do mundo. Então é curioso a gente falar que esses caras são antissistema, são contra o Deep State, quer drenar o pântano. Pô, pelo amor de Deus, isso aí é o pântano por definição, né? Então o Peter Thiel é um cara que ele tem um projeto de transformar a sociedade, ele quer influenciar a política. E ele já falou que esse negócio de democracia e liberdade não combina, não funciona, não tem como você jogar esse jogo. Esses caras não acreditam em democracia. Eles acham que os tecnólogos têm que governar. Eles não falam isso abertamente porque pega mal.